Bom, já vimos em aulas anteriores, né, introdutoriamente, o que são derivadas. E o que a gente vai ver hoje é que nem toda função é derivável em todo ponto. Pode ter alguns pontos que ela não tem derivada, não tem reta tangente. Então é isso que a gente vai discutir hoje. E dizer que uma função é diferenciável é dizer que essa função tem derivada. Ela é derivável. Então, uma f ela é diferenciável em A se f' de A existir. E relembrando a definição de derivada, uma derivada de x, por exemplo, é igual ao limite de x, ΔX tendendo a zero, da f de x mais ΔX, menos f de x, dividido por ΔX, né? Essa é a definição de derivada. O que eu vou fazer é dar um exemplo que a gente vai analisar a função f de x igual a módulo de x, se ela é derivável em toda a reta real ou não, em alguns intervalos ou não. Então, eu vou primeiro analisar o intervalo para x maior que zero. Para x maior que zero, a função módulo de x é igual a x, certo? Pela definição de função modular. Então, se eu jogar na definição, limite de ΔX tendendo a zero, de f, daí eu vou ter aqui o f de módulo de ΔX mais x, menos a f do módulo de x, né? Tudo isso dividido por ΔX. A f de módulo de ΔX mais x, como eu estou pegando um ΔX positivo mesmo, ΔX mais x vai ser maior que zero. Então, módulo de ΔX mais x é igual a ΔX mais x. Então, essa f de módulo de ΔX mais x é igual a f de ΔX mais x. Que isso é igual a ΔX mais x, né? Então, substituindo na definição, limite de ΔX tendendo a zero, de ΔX mais x, né, em módulo, menos a módulo de x, dividido por ΔX. O que vai acontecer é que eu vou ter aqui módulo de x menos módulo de x, vai cancelar. Então, vai sobrar ΔX dividido por ΔX, isso vai dar 1, certo? Então, a derivada para x maior que zero da função módulo de x é igual a 1. Então, nesse intervalo, a derivada existe. Então, a função ela é diferenciável. O que eu vou analisar agora é para o intervalo de x menor que zero. Para x menor que zero, a módulo de x é igual a menos x, né? Pela definição de função modular. E se eu vou somar ΔX com x, né? E isso vai ser menor que zero. Então, módulo de ΔX mais x é igual a menos ΔX mais x, pela definição de função módulo. Então, aplicando isso na definição, a gente vai ter que o limite de ΔX tendendo a zero do módulo de ΔX mais x, como o intervalo é negativo, vai ser menos ΔX menos x. Menos x, né? Porque a função de x é igual a módulo de x, só que aqui ela é menos x, né? Porque x é menor que zero. Tudo isso dividido por ΔX. Então, aqui vai ficar menos x menos menos x, vai cancelar, né? Também. Então, vai ficar menos ΔX dividido por ΔX, isso é igual a menos 1. Então, para x menor que zero, a derivada é menos 1. Então, ela é diferenciável nesse intervalo. Só que a gente só analisou para x maior que zero ou x menor que zero. A gente tem que analisar agora no ponto x igual a zero. O que acontece com a função modular para x igual a zero. E para fazer isso, a gente vai usar a definição de derivada também.
Então, para x igual a zero, jogando na definição, a gente vai ter limite Δx tendendo a zero. Só que aqui, como x é zero, quando eu somo Δx mais x, eu estou fazendo Δx mais zero, certo? Porque x é igual a zero. Então, na definição vai ficar limite de Δx tendendo a zero de módulo de Δx mais zero menos módulo de zero, né? Dividido por Δx. Só que aqui a gente precisa analisar se esse limite existe. Ó, vai ficar módulo de Δx dividido por Δx, né? Isso daqui não é 1 necessariamente, né? A gente precisa analisar. Vai ter que analisar os limites laterais para ver se isso existe. Então, analisando para Δx tendendo a zero pela esquerda, estou pegando valores negativos. Para valores negativos, a função modular, ela, por exemplo, o módulo de Δx para valores negativos vai ser igual a menos Δx. Então, essa divisão vai ser igual a menos Δx dividido por Δx, que vai ser menos 1. Então, o limite para a esquerda é menos 1. Agora, o limite para a direita, para x maior que zero, módulo de Δx igual a Δx. Então, fazendo a divisão, Δx, né? Fazendo a divisão aqui, né? Pera aí. Aqui vai ficar Δx dividido por Δx vai ser 1. Então, o limite para Δx tendendo a zero pela direita é 1. Eles são diferentes, né? Os limites laterais. Então, o limite não existe. Se o limite não existe, a gente conclui que ela não é diferenciável no ponto x igual a zero. Então, a função f de x igual a módulo de x não é diferenciável em x igual a zero. E a gente pode observar isso graficamente. Porque se a gente fazer o gráfico da função módulo de x, ele é mais ou menos assim. X aqui, y aqui. Ele é mais ou menos assim. Não ficou perfeito não, peraí. Ficou perfeito não, mas tá bom. Então, aqui, nesse intervalo todo para x menor que zero, ela é derivável. Aqui no ponto x igual a zero não, mas aqui para x maior que zero ela é derivável. E a gente pode observar que de fato aqui em x igual a zero não tem como ter uma reta tangente, né? Porque é um bico, certo, que a função faz. Então não tem uma reta tangente definida nesse bico, sabe? Pode ter um monte de retas aí que passam por esse bico e não tem uma reta tangente. Entende? Então essa é uma forma de observar que de fato ela não é derivável nesse ponto. Não tem derivada. Existem três coisas assim no gráfico que você pode ver se a função é derivável ali num ponto ou não. Que é esse de ver se ela tem bicos. Se a função tiver um bico, por exemplo, assim, ou igual à função módulo, aqui tem um bico. Ela não é diferenciável aqui. Se a gente vê uma função assim, ó, uma assim, aqui nesse ponto, certo? Aqui era para ser, peraí. Nesse ponto aqui, esse ponto A, ela também não é derivada porque tem uma descontinuidade, né? Um salto aqui, né? Então ela não é derivável. E uma outra terceira forma é quando a função tem uma reta tangente vertical, por exemplo, aqui, né? O desenho ficou ruim, mas essa derivada ela é vertical, então
ela não é derivável aqui, nesse ponto. Então essas são as três formas de você ver se a função é diferenciável ou não, no ponto. E bom, agora discutindo só mais um teoreminha interessante, que é importante, que quando a função é contínua, se ela é contínua não, se ela é diferenciável, necessariamente ela é contínua. Então eu vou escrever aqui, ó, se ela é diferenciável, ela é contínua. Porém, a recíproca é falsa. Se ela é contínua, não necessariamente ela é diferenciável. E tem como demonstrar isso matematicamente, mas eu não acho que é tão importante assim. E eu só vou fazer assim uma análise da função modular, por exemplo, que é essa nossa função aqui, que a gente viu que em todo esse intervalo de x menor que zero, ela é diferenciável, e para x maior que zero também, ela só não é diferenciável em x igual a zero. Só que ela é contínua em x igual a zero, né? Ela está definida, né? E ela é contínua. O limite para x tendendo a zero do módulo de x é igual a zero, né? Existe esse limite. Ela é contínua. Só que ela não é diferenciável, certo? Então isso mostra como o teorema não é uma via de mão dupla, né? Ele só implica se ela é diferenciável, ela é contínua. Mas se ela é contínua, não necessariamente ela é diferenciável. Então tem que ficar atento a isso, tá? Então beleza. Então isso era mesmo que eu queria discutir nesse vídeo. Só para finalizar, eu vou falar das derivadas de ordem superior. Que, por exemplo, eu só falei da derivada, da primeira derivada, né, da f' de x. Mas essa f' de x, ela também tem uma derivada. E a derivada da f' de x é a f2' de x. E assim por diante. A terceira derivada é a f3'. E assim por diante. Também você pode escrever f de 3' de x, você também pode escrever f, um parentezinho, 3 de x. Tá? Isso eu vou discutir ao longo do curso. E também tem uma notação que dy dx, né, é a derivada de y em relação a x. E a derivada de segunda ordem é a d ao quadrado y dx ao quadrado, tá? Essa é a notação. E a derivada terceira é d na terceira de y dx ao cubo, tá? Quando você vê essa notação, são as derivadas de ordem superior. Bom, enfim, era isso.